Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Reflexão News. Arthur Lira toma decisão na calada da noite e a oposição é pega de surpresa. E Bia Kicis, quem intima Barroso. Será que o ministro vai fugir? Gostaria que você ficasse até o final deste vídeo para você entender este assunto, mas antes deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias. E compartilhe muito esta informação. Bora lá entendê-la? E é muito importante você deixar a sua opinião nos comentários ao decorrer da notícia e compartilhar o máximo que você puder também. Vamos juntos entender o assunto? Após a ação de Lira, que instala a comissão para analisar a PEC do voto impresso, oposição se desespera. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instalou no início da madrugada desta quinta-feira a comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Se aprovada, a PEC, de autoria da deputada Bia Kicis, tornaria obrigatória a impressão de cédulas de papel após votos depositados na urna eletrônica. A parlamentar comemorou a decisão de Lira. Não importa sua coloração política, todos queremos que os nossos votos cheguem aos nossos candidatos. Só um sistema auditável nos garante isso, postou Bia Kicis no Twitter. A instalação da comissão foi anunciada por Lira, que estava ao lado de deputados da base aliada ao governo Jair Bolsonaro, logo após a aprovação do texto base do licenciamento ambiental, em minutos antes do encerramento de uma sessão arrastada. A deputada federal Fernanda Melchiona foi ao Twitter dizer que a decisão foi tomada na calada da noite. Para quem achava que não dava para terminar o dia pior, o trator do autoritarismo mostrou que é possível sim, publicou na rede social. A Câmara Federal deu o primeiro passo na semana passada para destravar o debate sobre o voto impresso auditável, uma das bandeiras das manifestações do dia 1º de maio pelo país. O presidente da Casa, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC 135 de 2019, que torna obrigatória a impressão do voto nas eleições para que seja possível auditar o resultado das urnas eletrônicas. A PEC é a autoria da deputada Bia Kicis, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e que deve integrar também a comissão especial. Bia Kicis diz que, apesar da polarização do tema, praticamente não há oposição ao projeto entre os deputados. O voto impresso já foi aprovado anteriormente pelo Congresso em 2015, mas por determinação do Supremo Tribunal Federal, em 2018, não foi posto em prática nas eleições daquele ano. Em 2020, a Suprema Corte referendou a decisão, alegando risco no sigilo do voto. Em entrevista exclusiva, Bia Kicis fala sobre a importância da proposta e o clima político para aprová-la no Congresso. Diz que parte da rejeição à proposta, fora do Congresso, se deve a uma ideia equivocada de que a PEC quer a volta da cédula de papel nas eleições. Ninguém quer isso. Diz, por isso, a opção pelo uso da expressão voto impresso auditável para combater a desinformação sobre o tema. Embora reconheça que o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao voto impresso auditável polarize o debate, ela acredita haver espaço para discutir a matéria, mesmo em meio a tantas reformas administrativa, tributária e política, sendo discutidas simultaneamente na Câmara, e ainda para convencer o Tribunal Superior Eleitoral da necessidade da mudança. E Bia Kicis não perde tempo. Ela intima e desafia Barroso para debate. A deputada federal Bia Kicis usou suas redes sociais e voltou a criticar o posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre a discussão quanto ao voto impresso auditável. O ministro Barroso do STF e presidente do TSE deu uma entrevista à Globo News e disse que o voto impresso vai causar um caos. Gravei um vídeo e convidei o ministro a debater comigo a questão do voto impresso, a questão das urnas eletrônicas. Até falei que ele pode trazer um técnico, um auditor da confiança dele. Trarei o meu também.
Vou estender o convite para que o ministro venha à comissão especial que foi criada, disse a parlamentar. A deputada aproveitou ainda para falar sobre bolos do MST e do MTST e Lula. Ao falar sobre as notícias tendenciosas divulgadas pela esquerda, ela comentou o fato de que a revista Época, da Rede Globo, encerrou a versão impressa. A revista impressa semanal deixará de circular. Acho que não tem muita gente sentindo falta. Se tivesse, ela não acabaria. É isso, está faltando din-din, ironizou ela. Pois todos nós sabemos que o nosso presidente acabou com a mamata da mídia do ódio. Por isso que ele é tão atacado por eles. E a oposição desespera-se ainda mais. Após o nosso presidente confirmar a presença na Marcha da Família Cristã pela Liberdade, o movimento cristão de todos os estados do Brasil vai se reunir novamente no sábado, na luta pela liberdade de expressão, de ir e vir e de culto, defendidos no artigo 5º da Constituição Federal, além de fazer a defesa da democracia e contra a intervenção militar. Os coordenadores da manifestação estiveram em Brasília nesta terça-feira e contaram com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que confirmou presença no evento. Eu vou lá conversar com vocês, confirmou Bolsonaro. Mais de 100 caravanas de 150 cidades envolvidas são aguardadas no Eixão, em Brasília. Esta é a segunda edição do encontro. A primeira ocorreu em abril deste ano e contou com a participação de 50 entidades conservadoras brasileiras, como o Movimento Avança Brasil, o Movimento Família Brasileira e a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. A Marcha da Família Cristã pela Liberdade já conta com conexões internacionais, incluindo Israel, Estados Unidos, Alemanha e Portugal. O evento tomou força após consecutivas medidas restritivas de combate à disseminação dessa doença que se instalou por todo o mundo. Entre as atividades que ficaram muito prejudicadas pelo isolamento social, estavam a liberdade de cultos religiosos, de ir e vir para o trabalho e as escolares. Por isso, as organizações conservadoras se uniram para reivindicar os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E o presidente já perdeu a paciência. Durante conversa com apoiadores, ele comentou sobre as medidas de lockdowns que estão sendo adotadas por todo o país por governadores e prefeitos. Eu tinha a minha linha, mas o Supremo Tribunal Federal disse que cada governador e prefeito podia fazer o que bem entender. Estão fazendo e até abusando daquilo que estão lá e violando o artigo 5º da Constituição, declarou ele ao afirmar não ser o responsável pelo fechamento do comércio e nem pela perda de empregos. Ao ser questionado sobre recursos enviados pelo governo federal aos entes federativos, o presidente garantiu que fez a sua parte, que era a de encaminhar verbas para o combate à pandemia e que não pode ser responsabilizado pelo uso de cada administrador fez dos recursos que recebeu. E ele garantiu, se o cerco apertar, ele pode sim decretar o artigo 5º da Constituição e não vai ter governador, prefeito ou ministros do STF que irá impedi-lo. Eu finalizo este vídeo agradecendo a vocês pela sua presença, participação aqui conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.